Uma ótima tarde a todos. O assunto de agora é o Plano Agrícola Pecuário da campanha 2024-2025. Está atrasado, como você já sabe, era para ter sido colocado à disposição há cerca de 2 horas. Mas os dados, os números já foram antecipados pelo Ministério da Agricultura. Mais do que o atraso pontual hoje para o lançamento do Plano da Agricultura Familiar e agora da Agricultura Empresarial, esse plano deveria ter entrado em vigor já na última segunda-feira. O total de recursos disponibilizados chega a 475 bilhões de reais. E os dados que foram antecipados pelo Ministério da Agricultura dão conta de 400 bilhões 560 milhões de reais disponibilizados para a agricultura empresarial. Para falar a respeito do Plano Safra, acompanhar os dados dessa apresentação que vamos ter agora, nós temos alguns convidados importantes nessa programação especial aqui no Canal do Boi e no Agrocanal. Nós temos aqui entre os nossos convidados, vou começar aqui pelo nosso consultor da casa, João Pedro Cuti Dias, que é nosso convidado nesta tarde de hoje, Diogo Silva, que é gerente regional de desenvolvimento do Sicredi, e o Jean Américo, analista de economia do Sistema da Federação da Agricultura de Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos, obrigado por estar conosco. Eu vou pedir para que a nossa equipe pode deixar posicionado nos telões aqui o que vem acontecendo lá na transmissão do governo oficial. A gente vai utilizar esses dados, então assim que a gente tiver a sinalização de início, nós vamos acompanhar. A gente está muito focado nas falas do ministro da Agricultura e do ministro da Fazenda, caso eles venham falar. O ministro da Agricultura realmente deve falar, mas o ministro da Fazenda deve estar presente, assim como esteve na manhã de hoje. E eu começo nosso bate-papo inicial aqui, falando primeiramente com os convidados de fora, que estão aqui com a gente e que estão esperando há bastante tempo também, né? Eu vou pedir desculpa porque não é uma questão aqui do Canal do Boi, mas obrigado por estarem conosco. Os números que já foram antecipados, que vão nos mostrando um pouco desse plano agrícola, qual é o fator que mais chama a atenção de vocês e qual que é aquele fator que deveria ser mais focado? Vou começar falando aqui com o Diogo Silva, qual é aquele fator que precisa ser mais trabalhado nesse plano agrícola? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, né, e falar um pouquinho mais da nossa, aqui que a gente vem acompanhando, ansioso com essa apresentação do lançamento do Plano Safra. Como você bem disse, Fabiana, que deveria ter, já começou, nós estamos no terceiro dia útil já do novo ano agrícola, né? E a expectativa é muito grande, os produtores já vêm buscando, já estão na expectativa desses recursos, mas ao longo de alguns anos a gente já vem amadurecendo, né, os lançamentos, e a gente já vem captando, trabalhando já as operações, a gente já vem levantando já junto aos produtores as demandas que tem. A expectativa da gente saber, por exemplo, a taxa para a gente poder dar principalmente dos recursos controlados, e a gente poder estar ofertando de acordo com a necessidade, com os recursos que a gente tem disponível. Muito bem. Jean Américo, seu entendimento, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico feliz por ter a oportunidade da gente falar nesse momento agora, um momento oportuno, dado uma disponibilidade do lançamento do Plano Safra, muito importante para o setor produtivo. A gente acompanha com muita compreensão, muita apreensão, principalmente a questão do seguro rural, dado que a gente está passando por um momento difícil, né, um momento de problemas climáticos, né, de quebra de safra, e a gente vê a necessidade que o setor produtivo precisa para estar investindo mais na questão do seguro rural, né, tendo um olhar mais direcionado. Então, a gente tem um olhar com muita preocupação, né, vamos acompanhar, ver o que o governo federal tem apresentado de proposta, mas o setor produtivo nosso tem aí solicitado o recurso direcionado para o seguro rural. Tá certo, Jean Américo. E hoje mesmo, agora há pouco, eu estava tendo uma manifestação de prefeitos e também de representantes do estado do Rio Grande do Sul, entregaram uma carta para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, tentaram entregar agora há pouco para o presidente Lula, aparentemente não conseguiram. Já já a gente vai mostrar essas imagens também,
João Pedro, no seu entendimento, como é que fica isso? Boa tarde. Boa tarde. A questão do crédito rural no Brasil foi um dos vetores da modernização da agropecuária brasileira. Foi um dos fatores que mais colaborou para que incorporasse o cerrado na produção agrícola brasileira e hoje o Brasil fosse um grande player no mercado mundial, não só em exportação, para atender o consumo interno. Quando você fala em pequeno e médio, há uma necessidade de haver uma transferência de tecnologia associada ao financiamento. Não apenas o financiamento, não é só o recurso. Ele tem que ter o recurso, mas ele tem que ter capacidade de usar melhor esse recurso. E aí a ciência técnica passa a ter um fator fundamental no processo. E principalmente a questão de organizar esses produtores. Porque muitas vezes, hoje, na situação, ele vai buscar recursos com você, ele pode até pegar um financiamento e depois ele não tem trator, ele não tem equipamento para esparmar calcário, não tem para incorporar. Essas coisas teriam que ser contempladas, incentivando a formação de patrulhas mecanizadas, mas não estatais, pelo amor de Deus, não estatais, privadas, que até fosse contemplado o pagamento de serviços para essas patrulhas, porque o crédito é uma parte do processo. Você tem, depois que o cara assina a cédula, ele libera o dinheiro, ele tem que ir atrás dos produtos, trazer para a fazenda, aplicar. Hoje, para te arrumar um caminhão para transportar 12 toneladas de calcário, você não acha. Só tem tremião. O tremião é 48, tudo bem, 48. Então, aí a organização passa a ser fundamental. Porque senão nós estamos juntos na mesma área, o mesmo problema meu, o teu e o dele são os mesmos. Então, se nós trabalharmos juntos, a gente consegue equacionar. Infelizmente, essas coisas parece que não são abordadas nisso. Essa questão do seguro, por exemplo, é um problema sério. O custo do seguro no Brasil é muito caro, o prêmio é muito caro para fazer. Então, o produtor fica meio relutante de fazer a operação. Aí ele corre um risco maior, porque ele põe o patrimônio dele em jogo. Numa safra, arriscando a dar um problema climático, chuva demais, falta de chuva, etc., etc., e complica a vida dele. O prêmio, a nossa ex-ministra, Tereza Cristina, sempre batia muito no aumentar o valor do prêmio, do apoio à contratação do seguro, o governo subsidiando parte desse prêmio, como faz no resto do mundo. O americano faz muito isso, o europeu faz muito isso, porque o produtor tem que estar protegido, ele tem que ter uma proteção. Caso contrário, quando ele enfrenta um desastre natural, por uma razão ou outra, ele fica descapitalizado, como nós estamos vivendo nesse momento. Então, essas questões, aparentemente, não são contempladas no projeto. E só para fechar a minha participação, a questão do crédito rural, uma outra coisa fundamental chama-se oportunidade do crédito rural. Nós estamos um pouco atrasados. O produtor, hoje, se ele for comprar os insumos, vai pagar 10%, 12% mais caro por causa do câmbio, especialmente fertilizantes, defensivos agrícolas. Então, a oportunidade é fundamental para ele poder comprar os insumos, colocar na sua propriedade a tempo hábil, a um custo mais razoável. Então, tudo esse somatório, a oportunidade do crédito, eu tenho certeza que o sistema financeiro faz quase 40 dias que não está operando, aguardando o novo plano safra. É normal, eles não têm recurso, não têm equalização das taxas de juros, etc. Então, essas coisas todas teriam que ser contempladas com antecipação. O governo lançou a ideia do custeio verde. Ótimo, uma bela ideia, mas não conseguiu formatar esse custeio verde. Não é aplicável. Não é aplicável. Então, não adianta fazer isso. Cria uma expectativa e não consegue atender. Bom, aqui a gente trouxe aqui algumas questões, eu estou vendo que isso está canalizando bastante para a questão do seguro. Eu só vou fazer um comentário a respeito dessa expectativa da utilização dos recursos do Plano Safra e faz todo sentido. A BIMAC, inclusive, está participando desse lançamento, tem uma exposição de maquinários, de tratores com até 80 cavalos, se eu não estou enganado, e também equipamentos até R$50 mil neste momento, com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Entretanto, as concessionárias, as fabricantes, qual nós consultamos, elas afirmam que está tudo parado, não tem nada comercializando maquinário, colheitadeira, enquanto o Plano Safra não for lançado. Então já está parado há algum tempo, não sei se são 40 dias, mas pode até ser um pouco mais, João Pedro. Hoje mais cedo, no Agricultura BR, eu conversei com o Marcelo Mello, analista da Stonex, e ele falava que na questão também da aquisição de fertilizantes já teve impacto também por causa do atraso desse Plano Safra. Bom, e vocês falaram da questão do seguro rural, e a questão do seguro rural ela é
fundamental. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem perdas na segunda safra em relação ao milho, o Paraná também tem perdas e a gente tem visto todo o incidente, né, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora há pouco nós tivemos uma manifestação de prefeitos e as equipes, né, dessas prefeituras do Rio Grande do Sul lá em Brasília. Eles entregaram carta tanto para o presidente do Senado, da Câmara Federal, tentaram entregar agora há pouco para o presidente Lula, não tenho certeza se conseguiram. Vou pedir para a nossa equipe colocar no ar as imagens dessa manifestação. É uma manifestação que está ali na frente do Palácio do Planalto, em relação à entrega. Realmente os representantes desses municípios, dessas cidades, querem se manifestar. Você vê ali que tem várias bandeiras do estado do Rio Grande do Sul, ali logo à frente, mas estão se manifestando em relação a um pleito, né, de ter algumas garantias de investimentos em relação do endividamento dos municípios e também investimento real sobre esses municípios que foram afetados. A verdade é que ainda na prática não tivemos nada mais consolidado por Rio Grande do Sul. Feito esse adendo, né, que a gente tem que falar do Rio Grande do Sul, porque é uma questão à parte, nós temos uma parte não, no todo, né, porque é o Brasil afetado e sem um seguro para cobrir no caso dos produtores rurais. Mas no caso da produção rural, por exemplo, a gente não tem muita tradição em ter seguro rural nas culturas de primeira safra, no caso, na soja. A gente, quando tem, é na cultura de inverno. Como é que vocês enxergam essa situação? Podem ficar à vontade para responder. Eu vejo assim, eu já passei por alguns momentos e a gente analisou algumas questões, principalmente de seguro, mas eu passei por alguns momentos e falando com os produtores e a cobertura do seguro, tradicionalmente, para algumas regiões onde a produção era até muito maior, muito superior, não como tragédias, exemplo do Rio Grande do Sul, que esse realmente teria cobertura, mas historicamente, né, tiveram dados históricos ali de produção. A produção nunca foi abaixo da cobertura do risco. Então, talvez é um investimento, talvez a gente olhar um pouco diferente, né, uma oportunidade, né, dessas coberturas de risco, em vez de cobrir 32 sacos, aumentar talvez o custo de produção, porque o custo de produção vem aumentando a cada dia. O senhor João pode me apoiar um pouco mais nisso. Mas o custo de produção vem aumentando, ainda mais com a questão de troca, se tiver a questão de arrendamento, pior ainda, maior a questão. E as coberturas pode atualizar um pouco melhor, principalmente pela produtividade que o Brasil vem crescendo, né? Vem expandindo em produtividade e talvez o risco não esteja acompanhando. O que a gente tem observado é que nas últimas safras, né, não somente aqui local, né, Mato Grosso do Sul, como boa parte do Brasil, e esse ano nós tivemos o Centro-Oeste com quebra significativa, mais de 20%, né, Mato Grosso, e a gente vem observando nesses últimos anos esses problemas ambientais, problemas climáticos, aliás, e aí vê a necessidade de que o produtor precisa ter uma gestão de risco na propriedade. Né? Faz parte de uma gestão estratégica, né? É uma empresa e ele precisa ter esse olhar de que, como é uma indústria céu aberto, uma propriedade, né? E ele precisa ter esse olhar para a gestão de risco. E dentre os quais o seguro rural é fundamental, né? Que entra no custo de produção, ele precisa estar ali agregando para que ele tenha uma certa segurança, né, na sua lavoura, caso venha acontecer alguma intempérie climática, ele seja contemplado com seguro rural. Então a gente vê como ponto fundamental, né, que o produtor utilize na sua estratégia de gestão, na sua propriedade, a questão do seguro rural. O Brasil tem hoje está disponível para todo o Brasil essa questão da Embrapa, a questão do zoneamento. Esse é o zoneamento de risco. É importante isso porque poderia baixar um pouco os prêmios. E outra coisa que falta é mais empresas seguradoras no processo. Hoje tem poucas empresas que operam nessa área e o prêmio fica caro. Ficando caro, o produtor ele fica em dúvida se opta ou não por isso. E como os caras... Há um conceito de que soja é uma lavoura cash crop, ou seja, planta e pega o dinheiro depois, não tem muito problema, ele evita. Só que em anos iguais a esse que aconteceu, a safra 23-24, começou mal desde o plantio, atrasou o plantio, plantou, aí não choveu, teve que replantar.
você vê uma série de problemas que descapitalizaram o produtor. Esse é um outro problema que vai estar presente nesse plano safra, ou seja, muitos produtores que já não estavam acessando tanto o financiamento por estarem capitalizados em função de anos bons, de preço e de produção, nesse momento estão voltando ao banco. Eu creio que você está recebendo gente que já foi cliente e está voltando. Sim. Por quê? Porque precisa, ele depende de recursos para poder fazer a lavoura dele 24 e 25. Então esse é um outro fator que a dúvida é, será que esse recurso vai ser suficiente? Porque a expansão de área agrícola não vai ser muito grande esse ano. Aquele fluxo que nós estávamos aumentando, soja, quase 2, 3 milhões de hectares por ano, não vai acontecer. Porque grande parte era arrendatário e o arrendatário está com dificuldade, então não vai acontecer muito isso. Mas, porém, então precisaria que houvesse então, um entrosamento maior, o governo fosse mais ágil no processo, inclusive daqui para frente, no sentido de liberação desses recursos ou da garantia da equalização das taxas de juros. Porque o sistema financeiro não vai operar se não tiver uma garantia da equalização das taxas de juros. E esse valor, que não sei se você já teve acesso a essa informação, havia uma polêmica muito grande. Parece que a informação inicial era 13 bilhões para fazer essa equalização, a CNA pediu 21, aí estavam negociando para trazer para 17. Eu não sei se isso já foi acordado, já foi divulgado, porque é um fator importante, não é só a questão, porque a taxa de juros precisa da equalização, porque o banco vai receber para a diferença que ele vai cobrar do mutuário e que o mercado está pagando. João Pedro, o que dá para adiantar? O que já foi publicado e enviado para nós aqui pelo Ministério da Agricultura. São as taxas de juros, eu vou mostrar as taxas já. Também os recursos divididos em custeio, comercialização, investimento. E a última informação que eu tive em relação aos recursos de equalização foram faladas de maneira oral pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e ele falou em 17 bilhões. Ele falou em 17 bilhões, mas isso não foi publicado em lugar nenhum. Nós tivemos um cenário inédito no país, né? Nunca na história tinha acontecido. Vou usar essa frase que eles gostam de fazer. Mas olha só, nunca a gente teve um adiamento como esse, né? Um adiamento ocorre após a data que ele deveria entrar em vigor. Ele deveria ter entrado em vigor na última segunda-feira, dia 1º de julho. Um outro dado também que é importante, isso sim nunca aconteceu. Até que atrasar e colocar depois o lançamento já tinha ocorrido antes, se eu não estou enganado, com a ministra Cátia Abreu à época. Mas em relação a algum ministro antecipar os dados, como foi antecipado desde sexta-feira, desde quinta-feira passada, isso sim nunca tinha ocorrido. Mas a última informação eram de 17 bilhões de reais. João Pedro e meus amigos aqui que estão, Diogo, Jean, que estão aqui conosco. Agora, a gente vai mostrar agora nas telas como é que estão essas taxas de juros que já foram confirmadas pelo Ministério da Agricultura. Minha equipe pode colocar no ar e aqui também no nosso retorno, para que a gente possa enxergar um pouco do que foi pensado pela equipe do Ministério da Agricultura, também pela equipe do Ministério da Fazenda, né, que eles estavam recompondo esse cenário aqui. O Pronamp 8%, o Renovagro e o PCA 8,5%, PCA até 6 mil toneladas 7%, custeio empresarial 12%, Moderfrota 11,5%. A gente vai mudar agora a tela, é isso mesmo, agora sim. O Renovagro Ambiental e Recuperação, Conversão de Pastagens, 7%. Moderagro, Proirriga, Investimento Empresarial, 10,5%, né? Uma taxa que poderia ser mais baixa, porque o que ela demanda de resultado é muito importante. O Prodecop aqui, que é voltado para as cooperativas, Procap Agro, 11,5%, também alto, e o Moderfrota do Pronamp, 10,5%. Tá? Essas taxas aqui, eu vou calcular aqui de cabeça, mas elas estão em torno de 1 ponto percentual abaixo daquilo que foi no plano anterior. Comparado com o que ocorreu com a taxa Selic, a taxa básica de juros, esse número está dentro daquilo que era esperado, começando pelo Jean dessa vez. Na verdade, a gente observa aí o último lançamento da taxa Selic, foi a 10,5, até a gente vinha comentado antes aqui, o fato de que tem muitas taxas que estão acima da taxa Selic.
Isso é um olhar já direcionado que o governo entende que a taxa Selic tende a aumentar no médio prazo, vamos pensar assim. Né? Então, assim, a gente vê com taxas de juros bem acima do que a gente esperava, né? Isso desincentiva que o produtor faça investimentos, né? Isso dificulta, né? Então, a gente tem muita preocupação com essas taxas de juros apresentadas. A gente esperava que ela pudesse ser um pouco menor do que foi o plano passado, plano safra passado, assim como foi, né, na agricultura familiar, né, no plano safra da agricultura familiar, que pudesse também fosse reduzido na agricultura empresarial, já que boa parte do PIB brasileiro é direcionado por agricultura do modo geral, que é a agricultura familiar e empresarial, né? A gente não vê essa divisão, então a gente gostaria que ela fosse menor, né, mas a gente já observa que o próprio Estado já percebe um aumento da taxa Selic no médio prazo. Por favor, Diogo. Pelo que eu vi, algumas linhas, inclusive, não mudou, né? Pronamp e demais, Esses foram mantidos. Mantidos os valores, né? E era anunciado que até a ideia era cair, inclusive, esses 1%, mas a gente entende toda essa questão de orçamento, enfim, para fazer a equalização. Aqui algumas linhas, as que são mais acessadas, né, mais assediadas, caíram um ponto percentual. Agora, eu vou estender a pergunta até baseado na resposta do Jean, porque a gente tem vivido um cenário de muita turbulência no mercado financeiro brasileiro. Nós estamos vendo o câmbio com muitas alterações. É isso que a gente tem observado diariamente, quem acompanha as edições do Agricultura BR vê isso aqui diariamente. E a gente tem dito que não é exatamente o dólar que está valorizando, é o ativo chamado real que não para de perder valor. Do ponto de vista econômico, o Jean, eu sei que é economista, o Diogo não sei se é economista também, não, mas o pessoal entende isso, né? De certo modo, todo mundo aqui estudou economia. Mas o que a gente vê é um real perdendo muito valor por uma questão interna. E aí nós temos dois pontos. Isso acontece também por conta do mandatário estar pressionando e criticando bastante o presidente do Banco Central, pedindo uma medida diferente. Então é o contraditório, né? Porque eles estão mostrando ali uma taxa mais alta, mas estão pressionando para uma taxa mais baixa, né? É isso que vem ocorrendo. E um outro fator que a gente observa é que ele já disse que quando colocar esse presidente novo no Banco Central, as taxas recuam. Como é que fica esse alinhamento dessas ideias todas, né, que é tão contraditório no próprio governo? Vou começar por você, João. Olha, é tão séria a situação que o presidente está sendo chamado, está organizado nesse momento, ou até poucas horas atrás, uma reunião para ver se segura um pouquinho o vocabulário dele. Porque cada vez que ele vai para a imprensa, ele cria um tumulto, cria uma expectativa. Ele tem poder formal, é presidente da República, mas o mercado vai reagir em função do como é que o pessoal enxerga daqui para frente. Um país que tem uma dívida interna já de 6 trilhões e 900 bilhões de reais, um país que vai fechar o ano com um déficit. Quando que o dólar começou a disparar? No momento que o governo... nós tínhamos uma expectativa, tinha um compromisso do ano que vem ter um superávit primário. Aí os caras eliminaram essa questão do superávit, vai ficar 0 a 0. O dólar começou a disparar, ou seja, a grande questão é essa. O governo tem que aprender a controlar os recursos. Tirar da sociedade mais do que ele tira é impossível. Nós estamos com 32% do PIB nosso em impostos, não tem mais como arrancar da sociedade esse dinheiro. Então o governo tinha que fazer o dever de casa, reduzir os seus gastos, aplicar bem. Você fala em equalização de taxa de juros, 17 bi. Essa semana liberou 9 bilhões e 800 milhões de emendas parlamentares. Será que isso é mais importante do que... Do que os recursos para financiamento agrícola, porque o financiamento agrícola eu tenho certeza que vai dar emprego, vai gerar alimentos para nós, para exportar, para gerar superávit na balança comercial. As emendas parlamentares, só Deus sabe para onde que vai. O que eu vejo assim, são vários setores que impactam o dólar. Uma coisa você já trouxe muito forte, realmente é a desvalorização do real. Isso tem para exportação ele fica vantajoso, que o nosso produto fica mais barato para ser exportado. Só que o Brasil ainda importa muita coisa, né? E principalmente fertilizantes. Se a gente vê a equalização do custo do fertilizante agora, fica impactando principalmente o produtor. E isso vai trazer um impacto muito grande, não só no agro, mas a questão de inflação no Brasil.
que aí começa, por mais que a Selic venha caindo, e se forçar a queda da Selic, tem uma questão de o mercado se precifica. Mesmo com a queda forçada da Selic, se a gente olhar a curva do CDI, algum longo já começa a subir. Por quê? Porque é a pressão da inflação. Deve, pelo Boletim Focus, em 3,95 fechar o ano, ou 4%, já vem aumentando a cada dia. Então, assim, a pressão inflacionária, e se chegar o câmbio a 6%, corre o risco, a pressão inflacionária é muito mais forte. Então, tem questão tributária, tem uma pressão muito forte, né, por essa questão também. Então, o Brasil, temos que cuidar esses ajustes para não impactar tanto, principalmente na balança comercial, na questão fiscal e principalmente a gente cuidar a questão do dólar, porque o dólar é uma moeda que balizadora para nós muito forte aqui. Só um detalhezinho, o ministro Henrique Simons falava o seguinte, a inflação aleja e o câmbio mata. É verdade. Tem que ter cuidado isso aí. É interessante que, só para a gente compreender essa variação, e o próprio governo tem dito que ele não tem preocupação com o mercado financeiro, e sim com as pessoas, e logo tem impactado o setor produtivo, porque a partir do momento que ele cria uma discussão, cria uma estabilidade no mercado, o investidor tira o recurso do Brasil e o real desvaloriza. Isso, por um lado, tem fatores positivos, também tem fatores negativos, porque quando o produtor rural, vamos dar o exemplo, o produtor de soja, se ele exporta, isso é bom, quando o dólar estiver maior, é melhor. Só que quando ele importa os insumos, como é muito bem dito aqui, foi dito, ele também tem um custo maior, né? Então, assim, a gente precisa entender um equilíbrio. Então, qualquer tipo de fala que o governo tem, acaba, querendo ou não, impactando o setor produtivo, né? Com essa questão da variação da taxa de câmbio. Então, a gente fica muito preocupado, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Olha, eu vou fazer um questionamento, né? Porque também do ponto de vista econômico, eu tenho observado a seguinte questão. Uma pressão por essa redução da taxa de juros. Claro, se os juros for menor e tiver ambiente para isso, é bom para todo mundo. Só que uma tentativa de fazer isso de maneira artificial. Né? O que isso resulta sobre a economia do brasileiro de uma maneira geral e também do agronegócio. Um outro fator é em relação a um fator que a gente não tem o dólar subindo ou se valorizando, é o real desvalorizando. Então é um movimento atípico por essas questões que o João Pedro já citou aqui no programa, eu não vou repetir, mas é aquilo mesmo, a gente tem esse cenário ocorrendo aqui no Brasil. Era um momento de um swap cambial, já que o motivo não é externo? Tem que ver o custo também, né, desse swap, né? Talvez o custo fica um tanto inviabilizado, né? Que reservas tem? Sim, mas eu vejo que se a gente for na canetada, essa bem... tem que olhar muitas vezes o dólar flutuante de acordo com o mercado. Eu acho que nós temos que cuidar de algumas questões mais internas, né? Questões que a gente cuidando talvez questões dentro do país, produção, incentivo à produção, infraestrutura, com portos, enfim, eu acho que talvez a gente olhar outras questões, a gente consegue chamar principalmente os investidores, né, que eles olham o dólar, né, flutuante, talvez um dólar travado, os investidores começam a ter esse questionamento um pouquinho para vir para o Brasil. Nós estamos falando, acho que é 30 anos do Plano Real, não me falo em memória agora, né? 30 anos do Plano Real. O Plano Real partiu de uma tríplice ação: câmbio flutuante, meta de inflação e você gerar superávit primário. Nós tínhamos que fazer isso, o governo arrecada tanto, nós estamos batendo recordes de arrecadação, só que aumenta muito os gastos. Ele tinha que segurar a questão do gasto e aplicar bem esse recurso que ele tira da sociedade. Como falava a Margareth Thatcher, não existe dinheiro público, dinheiro que sai da sociedade, que todos nós pagamos no dia a dia nosso. E quando você fala em dólar, tem coisas que pesam no dia a dia nosso, por exemplo, combustível. Parte do diesel é importado, parte da gasolina às vezes é importada e tudo isso pressiona aquela questão da paridade com o mercado externo. Então, se houver esse dólar subir, vai impactar nos combustíveis, vai em fertilizantes, em toda a cadeia, trigo que nós importamos, uma série de produtos outros também que impactam. Então, essa questão de responsabilidade fiscal seria o dever de casa.
esperamos que essa reunião de hoje com o Lula, com o Haddad e com os outros lá, essa questão seja colocada na pauta e seja colocada em prática. Senhores, a performance em relação ao horário tem melhorado em Brasília e se na manhã eles atrasaram 2 horas e 15 minutos para o lançamento da agricultura familiar, eles agora atrasaram 1 hora e 35 minutos. O ministro Fávaro já está falando. Nós vamos acompanhar agora um pouco do início desta fala do ministro Carlos Fávaro. Quebra de safras, apesar de preços achatados todas as atividades dos produtos da pecuária, este setor cresceu 15% em 2023. O maior crescimento dentre todas as atividades econômicas desse país. E certamente é fruto de homens e mulheres obstinados que sabem lidar com a terra, que sabem o seu compromisso com produzir alimentos, mas certamente teve muito apoio do governo federal. Só para ter algumas referências, quando assumimos o governo, tinha 0 de recursos para investimento. 0. O plano safra vigente, que vinha de 2022, os investimentos terminaram em agosto de 2022. E a demanda altíssima, e aqui estou vendo a BIMAC, os setores de máquinas, não conseguiam dar fluidez às demandas de financiamento. Imediatamente conseguimos inovar. O grande apoio do BNDES, do presidente Aloysio Mercadante, por sua determinação, criamos a linha dolarizada, que foi um grande sucesso. Juros estimulantes e linha e recursos abundantes. Foram disponibilizados 8 bilhões de reais e 6 deles já foram empregados. Criamos também a linha CPR dolarizada, que tenho certeza será um outro grande sucesso que está em implementação. Chegou junho, fizemos até então o maior plano safra da história do Brasil. 364,2 bilhões de reais. E ainda inovamos em pagar prêmios, reconhecimento por sustentabilidade. Dá um prêmio a todos os produtores que já tinham o seu cadastro ambiental rural aprovado. Alguns dizem, falam assim, mas isso é muito pouco, apenas 1,76% dos produtores conseguiram ter o seu cadastro ambiental rural aprovado. Ora, só por isso já vale uma medalha, aquele que venceu a maratona da regularização ambiental. Mas sabemos que tantos outros têm ótimas práticas nas suas propriedades e agora, nesse novo Plano Safra, a ampliação desses benefícios será para todos os produtores rurais. Ainda no Plano Safra passado, por determinação do senhor, por compromissos assumidos na campanha de 2022, instituímos o Plano Nacional de Conversão de Pastagem, que prevê um incremento de mais 40 milhões de hectares ao sistema produtivo, com juros de 7% ao ano, 2 anos de carência, 10 anos para pagar. O que significa isso? Praticamente, presidente, dobrar tudo aquilo que temos até agora, sem desmatar uma árvore sequer. O Brasil tem em áreas consolidadas, com a agricultura, algo em torno de 50 milhões de hectares. Depois mais as produções perenes. Voltamos a estimular os biocombustíveis. Poucos se lembram, mas o Programa Nacional do Biodiesel vinha decrescendo a mistura de biodiesel, em detrimento de combustível fóssil, na contramão do que o mundo estava indo. E ao senhor voltar ao comando desse país, hoje nós estamos com a mistura de B14 e vamos chegar a B25, que muda a relação de força da agropecuária, gera mais oportunidades econômicas e ainda tudo, além de tudo, podemos então vender combustível renovável, verde, no mundo que está pleiteando cada vez mais essa pauta. É assim também para o etanol, para o SAF, para os biocombustíveis como um todo. A régua alta da sanidade animal tem nos proporcionado grandes oportunidades, presidente. Veja exemplos dessa eficiência. Hoje, depois de mais de uma dezena de anos do vírus da gripe aviária esparramada pelo mundo, somente 3 países do mundo não têm gripe aviária nos seus plantéis comerciais. E o Brasil é um deles. E por isso, certamente por isso, por essa garantia, é que nós estamos chegando a quase 40% da carne de franga consumida no mundo é brasileira.
e avançando ainda mais nessa segurança. Uma grande medida, a relação diplomática eficiente nos permite, por exemplo, a mudar os protocolos sanitários como um país dos mais exigentes, que é o Japão. Até hoje, se entrasse um caso de gripe aviária no Brasil, todo o país seria interditado, todo o país embargado. E o novo protocolo embargará somente o município que foi detectado o caso, garantindo, Marcelo, a continuidade da produção brasileira. Isso é relação diplomática, isso é a boa relação diplomática para a gente construir acordos como esse. Outro grande avanço, muito importante, na questão sanitária, há 50 anos, presidente, nós buscávamos o Brasil livre de febre aftosa, sem vacinação. Difícil desafio, mas o empenho do governo federal, dos estados que se empenharam, e aí, Renan, no estado de Alagoas, foi um estado que se empenhou muito. Em maio passado, os 27 estados brasileiros puderam se declarar, junto com o governo federal, livre de febre aftosa sem vacinação. E tenho certeza, até maio do ano que vem, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal para que todo o Brasil possa, então, ampliar os seus mercados mais exigentes e vender cada vez mais. O SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que não é por coincidência, e eu não acredito em coincidência, um desejo seu. No seu segundo mandato, o senhor publicou o decreto 5741, que regulamentava o SISB, que permite que qualquer produtor, principalmente da agricultura familiar, possa vender em qualquer município, em qualquer feira desse Brasil, aquilo que produz na pequena propriedade. Este certificado garante a venda de queijo, de doce de leite, de frango, de embutidos, em qualquer lugar do território brasileiro. Mas não era dada atenção a esse assunto. Até 2022, apenas 14 estados brasileiros tinham aderido ao SISB. E neste momento, presidente, 25 estados, mais de 800 municípios já têm essa certificação, permitindo melhorar a renda do pequeno produtor com garantia da qualidade do produto ao consumidor brasileiro. É mudar a história também do pequeno produtor, atendido pelo ministro Paulo Teixeira. A certificação eletrônica parecia coisa de outro mundo nesse país. Vivíamos na Idade da Pedra. Até um ano atrás, menos que isso, há poucos meses atrás, a certificação dos produtos de origem animal e agora também vegetal eram feitas no papel com carimbo, e quanto atrapalhava a vida dos nossos exportadores. Conseguimos, depois de 12 anos, o sistema funcionando. Hoje, números de hoje, mais de 18.800 certificados já foram emitidos de março para cá, eletronicamente, desburocratizando, se tornando um sistema mais eficiente, e não é diferente no EFITO, que é a certificação eletrônica para grãos, frutas e todos os produtos de origem vegetal. Tenho certeza que o setor de carnes está ansioso na esperança da regulamentação do autocontrole das proteínas animais. Está pronto. Semana que vem, o presidente me anunciou agora, está publicando, para nós ganharmos ainda mais eficiência para esse setor. As relações internacionais mudaram de patamar nesses 18 meses. É fato e é incontestável o tanto que evoluímos dessas relações internacionais. Só para se ter uma noção, a nossa relação comercial com a China, encontramos 12 plantas frigoríficas suspensas de comercialização com a China. Do total que tinha liberado, 12 estavam suspensas. O algodão brasileiro para o Egito, e está aqui o presidente da AMPA, Eraí Maggi, Marcelo Duarte, que está lá fazendo as relações internacionais da AMPA, conseguimos a habilitação do algodão brasileiro para o Egito. Se o Egito é o melhor algodão do mundo, ganhamos a equivalência. Mas se não fosse só isso, ontem, no relatório do SDA dos Estados Unidos, o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo, passando os Estados Unidos. Açaí em pó para a Índia. Não é só os grandes produtores, açaí em pó para a Índia. Nós abrimos esse mercado. Já pensou? Se cair no gosto do povo indiano, como o brasileiro gosta de açaí, haja produção de açaí e oportunidades também na floresta, de produzir cada vez mais, gerar oportunidade.
pintos de um dia, embriões, bovinos, bubalinos vivos para reprodução, sementes. Isso é tecnologia. Essa é a nossa tecnologia exportada com valor agregado e foi grande a ampliação nesse sentido. É renda, é emprego aqui no Brasil. E por fim, então, presidente, para onde vamos? O novo Plano Safra de 2024. Antes de mais nada, eu queria agradecer, então, agradecer a todos os colegas ministros que nos ajudaram a chegar até aqui, ajudaram a formar o maior Plano Safra da história, os bancos públicos aqui representados e os bancos privados que também vão nos ajudar a colocar em prática, mas em especial a sua determinação, presidente. Quando se fala muito de ajuste de contas públicas, de respeito ao dinheiro público, foi na reunião com o senhor que o senhor determinou, então, a maior participação do Tesouro Nacional para formar um Plano Safra. Eu queria que pudesse mostrar a evolução dos recursos públicos, aqui, a evolução dos recursos públicos destinados ao Plano Safra. 32% a mais do que era investido de recursos públicos há 2 anos atrás. 16,3 bilhões de reais nos permitiu este maior Plano Safra da história. 404 bilhões 590, por favor, próxima. 404 bilhões de reais 590 milhões. 40% mais que os 2 planos safras anteriores. 40% mais. E aqui um X muito importante que mostra a eficiência desse futuro Plano Safra. O custo de produção, numa média ponderada dos produtos agrícolas, caiu 23% nesses 2 anos. Portanto, este Plano Safra terá uma eficiência 63% maior do que o último Plano Safra do governo passado. É o governo estimulando cada vez mais as políticas públicas chegarem nos produtores. Vejam os destaques desse novo Plano Safra, presidente. 8% a mais, por favor, 8% a mais de recursos para custeio, 293 bilhões de reais, mais recurso para o Pronamp, que atende o médio produtor e alguns ficaram sem atendimento no ano passado, certamente está corrigido e esse é um dos grandes destaques. O programa de investimento, aí foi sensacional. Muito obrigado, viu, Haddad, toda a sua equipe, o Ministério da Fazenda, que nos ajudou a fazer mais investimentos, 16,5% a mais, 107 bilhões. E aqui alguns destaques importantes. Os programas de inovação tecnológica, levar mais tecnologia para o campo, inovação tecnológica tem que ter estimulado, e assim foi. Os limites para os produtores. Do Inovagro, que era de 1.300.000 por CPF, foi para 2 milhões de reais, 54% de aumento. O Moderagro, de 880 mil para 2 milhões, 127% a mais. O Proirriga, de 3 milhões e 300 para 3 milhões e meio, 6% a mais. E sem sombra de dúvida, um grande pleito das nossas cooperativas, em especial da Alcepar do Paraná e da OCB, o programa de construção de armazenagem. Para produzir mais, tem que guardar mais, tem que ter onde guardar. E a nossa carência é gigante, presidente. Aí é a grande evolução. Os limites de 50 milhões foram alterados para 200 milhões para cada cooperativa, o que dá um incremento de 300% a mais na construção de armazéns. Também evoluímos na cafeicultura. O FUNCAFÉ, que nós já batemos o recorde do ano passado, 6,3 bilhões de reais. Hoje, o senhor publicou o decreto para garantir a operacionalização do FUNCAFÉ. 8% maior, 6,9 bilhões de reais para financiar a comercialização, custeio, aquisição de café, capital de giro e recuperação dos cafezais. Enfim, presidente, é um super Plano Safra, mas ele também precisa de seguro. Sabemos das dificuldades, mas tem produtores e produtores que precisam de atenção especial. Isso não é possível atender todos como queríamos, mas foi muito dedicado e mais uma vez a sua determinação, o seguro rural, para melhorar a eficiência para o Rio Grande do Sul. Era o estado que mais demandava já recursos para seguro rural.
e ainda mais a partir de agora. Os recursos ordinários para o seguro rural do Rio Grande do Sul eram da ordem de 134,4 milhões de reais. Cresceram 17% e foi para 154,4 milhões de reais. E recursos extraordinários, mais 210 milhões de reais, perfazendo 368,3 milhões. O que significa isso? De 12 mil para 26 mil produtores cobertos por seguro rural no Rio Grande do Sul. De 669 mil para 1.200.000 hectares cobertos por seguro. De 5,5 bilhões para 11 bilhões de reais em seguros. 100% de aumento para trazer mais tranquilidade a esses produtores. Além disso, a mudança dos percentuais de subsídio. Os municípios que foram declarados de calamidade saíram da situação normal de 20% de subvenção para o prêmio do seguro rural para 40% e as demais, de soja, e as demais culturas 60%. Os municípios em emergência saiu de 20%, foi para 30% e as demais na soja e as demais culturas com 50%. É fato que o seguro vai precisar de mais demandas. As mudanças climáticas estão aí. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir continuar dando soluções melhores. Fiquei muito feliz, vejo com muitos bons olhos a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária buscando incrementar mais recursos. E o governo está nessa pauta também. É determinação do senhor que a LDO de 2024 para 2025 tenha um incremento significativo também no seguro rural. Por fim, presidente, um assunto que nunca foi contabilizado, mas eu gostaria de apresentar aqui. Os números do Plano Safra são esses, mas nunca se mostrou, por favor, mais um slide, nunca se demonstrou a importância de outra linha de investimento e de financiamento de custeio para a agropecuária. O Plano Safra, que agora é de 440 bilhões de reais, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da Lei de Crédito do Agronegócio, porque tem subvenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se então mais 108 bilhões de reais. E aqui não estou fazendo isso para inchar o Plano Safra, porque não precisa. Ele já se mostrou pelos números sem a LCA, que vai ser 63% maior do que tudo que já teve, entre o que custa menos para produzir e o que é ofertado mais de recurso. Mas não pode se deixar de desconsiderar o incentivo e o direcionamento do governo para mais esses 108 bilhões de reais. Por isso, presidente, mesmo em momentos de adversidades, mesmo com dificuldade, como o senhor diz, as pessoas podem até não gostar de nós, mas nós não estamos aqui participando de um concurso de simpatia. Nós estamos aqui trabalhando para fazer o Brasil dar certo. Nós estamos trabalhando para que essa agropecuária continue sendo uma força na propulsão da economia brasileira. E tenho certeza que assim o será com mais esse Plano Safra e o senhor no comando desse país. Muito obrigado a todos. Do pronunciamento do ministro da Agricultura, Carlos Favaro. Ele anuncia o Plano Safra, fala como que fica o cenário, o setor, como é que está essa oferta. Também citou ali, teve um adendo em relação ao estado do Rio Grande do Sul, temos ali uma grande movimentação em Brasília. Senhores, quero que vocês se posicionem, a gente vai ter mais gente falando por ali, mas eu gostaria que vocês se posicionassem em relação à fala do ministro Favaro, aquilo que ele nos posicionou. Pode começar, por favor, Diogo. Estava até mostrando para o Jorge e para o Jean, assim, parte desse recurso, inclusive, em torno de 200 bilhões, vai ser, se a gente incrementar as CPRs, chegam a quase 300 bilhões, vão ser de recurso que é comum negociação entre as instituições e o produtor rural, A equalização, ela é importante, nós estamos num cenário que as margens estão cada vez menores para os produtores, é uma preocupação muito forte. Algumas coisas eles estão carregando desse ano
para os próximos anos, né, para poder continuar na atividade. Isso é um desafio, mas isso, de certa forma, se a gente olhar esse valor estimado em quase 588, junto com as CPRs, com os recursos de LCA, parte dele é recurso livre, é comum negociação entre as instituições e os produtores, né? Tá certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está falando neste momento agora em relação ao que foi lançado. Você acompanha conosco os dados agora do ministro da Economia. Que foi vender o Brasil, na melhor acepção da palavra, para países que não conheciam a produção local, a produção nacional, ele ouviu e me procurou na primeira hora para dizer: Haddad, nós temos uma oportunidade de ouro. Nós podemos colocar a recuperação de terra degradada dentro do plano de transformação ecológica. E eu falei, vamos fazer isso pelo Plano Safra. Vamos começar a mudar a cara do Plano Safra. Fazer um Plano Safra mais moderno, mais arrojado, que dê visibilidade ao compromisso do presidente Lula e do Brasil com a redução da emissão de carbono, para colocar a nossa agricultura, nossa pecuária na dianteira do que tem de melhor e mais ousado no mundo. Eu não poderia terminar sem expressar o prazer que eu tenho tido de conversar com a frente parlamentar da agricultura por ocasião da conclusão das negociações em torno da reforma tributária. Nós sabemos que é uma bancada forte, mas é uma bancada que tem sido respeitosa em relação ao projeto de país. Nós não estamos aqui querendo, todo mundo sabe do apreço que todo brasileiro tem e do orgulho que o brasileiro tem pela sua agropecuária e pelas inovações, pela Embrapa, pelo investimento privado em ciência e tecnologia, pela incorporação de novas técnicas à produção, pelo aumento exponencial da produtividade, pelos novos projetos que combinam a produção com boas práticas internacionais e baixa emissão de carbono. Está todo mundo assistindo isso, sobretudo em relação a biodiesel, em relação ao carro híbrido flex brasileiro, que é sensação internacional. Todo mundo está acompanhando isso e todo mundo quer apoiar a expansão dessa produção. Mas a relação tem sido muito respeitosa. Eu tenho recebido a FPA no gabinete inúmeras vezes, com muitas pautas importantes para o Brasil, e eu penso que isso é uma demonstração de maturidade, né, da nossa classe empresarial, dos nossos agricultores em geral, que tem feito chegar ao parlamento boas teses que vão aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro, nessa que é a maior reforma tributária do nosso país, sobretudo a primeira em regime democrático. Ou seja, nós estamos dialogando com todos os setores para chegar a um bom termo e aprovar essa reforma esse ano, que na verdade está na sua fase de regulamentação, uma vez que a emenda constitucional já foi promulgada pelo Congresso Nacional. Então, é uma oportunidade de ouro que nós temos de combinar várias políticas. A reforma tributária que vai acabar com a exportação de tributos, toda a exportação vai ser 100% desonerada, acabar com a tributação sobre investimento, que vai ser desonerado, e combinar isso com crédito barato, com investimento em ciência e tecnologia, que com crédito, ciência e tributação justa, ninguém vai parar a agricultura no nosso país, a pecuária no nosso país, desde o pequeno produtor até o grande empresário voltado para a exportação. Parabéns, parabéns, presidente, parabéns a todos vocês. Aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fazendo o seu comentário. A gente continua aqui nos estúdios e temos já então o posicionamento do ministro Carlos Fávaro. O ministro da Fazenda foi bastante breve na fala dele agora para falar a respeito dos investimentos na agricultura, o Plano Safra. Como é que você avalia esse lançamento até o momento, já que os dados já foram apresentados? Na
verdade, o que a gente vem observando é que o setor produtivo fez uma solicitação, um documento, e levou ao Ministério da Agricultura, né, solicitando aí por volta de 570 bi, né, dado toda a situação que o agro vem passando, a necessidade de investimento. A gente sabe que para o agro crescer ele precisa de recursos, ele precisa de investimento para a compra de máquinas, equipamentos, o próprio financiamento de custeio, né, então é necessário. Só que aí o que a gente observou nesse plano safra foi um valor menor, né, por volta aí de 475,5 bi. É preocupante o setor, né? Só que mais do que essa preocupação em valores é a disponibilidade desse recurso para o produtor rural no momento certo. A gente já observa agora um atraso, né, na disponibilização. Você pode falar, são 3 dias, porém tem todo um trâmite agora que vai ser repassado para as instituições financeiras, né? Então o produtor que já fez o seu planejamento vai ter um impacto. Então há a necessidade de que esse recurso que foi dado, direcionamento, seja de fato repassado na melhor forma possível para o produtor. A segunda fala que a gente observou do ministro Haddad com a questão ambiental, o setor produtivo se preocupa, né, de fato, em manter a questão ambiental, porém no plano safra passado nós tivemos a questão do incentivo da taxa de juros, de custeio, né, um ponto percentual menor para o cadastro ambiental rural que tivesse sido analisado. E essa era a nossa preocupação, porque a maioria dos cadastros ambientais, o CAR, eles já foram inscritos, porém não cabe ao produtor fazer essa análise. Então, os órgãos responsáveis não tinham feito essa análise e, consequentemente, o produtor rural ele não tinha esse incentivo, né? Eu não sei como é que ficou agora, a gente vai estar acompanhando, mas era essa nossa demanda, que de fato o setor tem uma preocupação com a questão ambiental, com o meio ambiente, que precisa ser mantido, porém tem que criar condições para que o produtor rural consiga alcançar, né, que tenha ali, que esteja sobre o ponto do produtor rural e que ele consiga ter esse incentivo de taxa de juros, como foi no plano passado. Bom, o edital mesmo, né, a publicação, ela não ocorreu ainda, a gente está acompanhando aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada agora para ver como é que vem o cenário lá em Brasília, neste momento, no Palácio do Planalto, para o lançamento do Plano Safra. Se eu não estou enganado, o presidente Lula está falando no momento, a gente vai acompanhar um pouco da fala dele aqui nos estúdios. Divergência política quando você tem a responsabilidade de governar o país. Você não governa um país ideologicamente, você não governa um país com mágoa, você não governa um país com ressentimento. Você governa um país em função da qualidade do país que você sonha em criar. E eu não tenho nenhuma preocupação de dizer para qualquer empresário da agricultura aqui, foram nos meus governos e no governo da Dilma que a gente teve os maiores planos safra da história desse país. Aí pode pegar Marechal Deodoro da Fonseca, pode pegar Café Filho, pode pegar Getúlio Vargas, pode pegar Juscelino, pode pegar Fernando Henrique Cardoso, pode pegar Collor, pode pegar Bolsonaro. Nós fizemos sempre os melhores planos. O discurso do presidente Lula segue lá em Brasília, daqui a pouco a gente volta a trazer, enquanto isso a gente vai aguardando os números publicados com algumas questões aí que precisam ser respondidas em relação ao plano agrícola pecuário. E agora sim, João Pedro, né, já tivemos ali os dois ministros falando, a expectativa era em relação às falas de Carlos Fávaro e Fernando Haddad, Lula também falou agora, mas qual que é a sua avaliação desse plano? Ainda faltam muitos dados aqui para fechar algumas lacunas aqui da nosso questionário em relação a esse plano agrícola. A grande questão é a seguinte, pelo menos uma declaração de amor ao setor agropecuário, eles fizeram os dois, e parece que o Lula está fazendo também. É absurdo que eles falavam no começo, da questão que o setor rural era só pequeno produtor. Não existe diferença no setor produtivo, pequeno, médio e grande. Esses grandes produtores do Mato Grosso, do Centro-Oeste hoje, foram pequenos produtores no Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e cresceram. Nós temos que criar condições para que todo produtor rural possa crescer, desenvolver. E aí vem outras coisas que, infelizmente, não se aborda nesse plano safra. É questão de questões políticas, como o caso do marco temporal.
Todo mundo fica preocupado com essa questão de invasão de terra, de dificuldade de tirar os invasores. Isso cria um ambiente péssimo no meio rural nos estados onde que o pessoal está levando a sério a legislação, não está acontecendo, mas tem outros estados que estão deixando acontecer as invasões, não tiram os invasores. Isso cria um ambiente péssimo em termos de investimento, em termos de avanço da agricultura, da agropecuária. E você olha, quando você vai o Haddad falando, essa questão nós estamos vivendo um momento crucial no mundo, da questão da chamada descarbonização, nós temos que mudar essas emissões. O Brasil tem condições fantásticas, nós temos só na energia elétrica, 83% da nossa energia elétrica é renovável, ou é hidroelétrica, ou é solar, ou é eólica. Então, o Brasil tem todas as condições para ser um grande líder no mundo nessa área de descarbonização. E o Brasil tem que mostrar ao mundo o que o mundo está pretendendo fazer nos próximos 30 anos. Nós estamos fazendo há 30 anos já. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, biodiesel, etanol, tudo isso que esse mundo quer fazer daqui para frente, nós estamos fazendo isso há 30 anos. Então, é importante que, pelo menos, esse pessoal do governo está reconhecendo o papel que o produtor e a produtora brasileira tem em todos os aspectos, não só de produção de alimentos de qualidade, para atender o mercado interno, exportar, mas também essa questão de biocombustível, de descarbonização, de agricultura sustentável. O Brasil é um exemplo no mundo e é bom que esse pessoal do governo reconheça. Agora, eles têm que dar uma mãozinha também nessa questão básica, infraestrutura, melhoria dos portos. O ano passado, o produtor perdeu $5 por saco de soja só pela questão portuária. Os navios estavam parados no porto, os exportadores tiravam no lombo do produtor essa despesa de multa que eles tinham. Isso é que tem que acabar. Nós temos que melhorar a infraestrutura brasileira para que o nosso produtor continue crescendo, continue produzindo cada vez mais e melhor, e o Brasil seja o grande player no mercado mundial nessa mudança que nós estamos vivendo e que vamos viver, obrigatoriamente vamos viver, da chamada descarbonização. Os senhores estão concordando que há uma melhor valorização para o setor do agronegócio pelo governo federal e esse plano ele reflete de alguma maneira essa avaliação que o João Pedro acabou de nos trazer agora? Que eu vejo muito forte, né? Eu acho que nós temos que dar muita atenção para o produtor, né? Esse setor ele corresponde a mais de 30% do PIB do país. É importantíssimo, principalmente para a geração de divisas, né, exportação, que o agronegócio traz muito forte para o Brasil. Né? E além disso, o João trouxe muito bem, $5 por saco, quase se a gente pegar só em prêmios negativos, que talvez 200 pontos negativos, 200, nós estávamos falando um pouco antes, agora talvez os prêmios estão mais positivos, mas dão quase 30 bilhões, né, que a gente poderia, se a gente investir em armazém, estoque, né, capacidade estática de armazenagem, estrutura de portos, enfim, quanto que o Brasil não seria muito mais competitivo, aumentar as divisas e principalmente não ter essa lacuna dos prêmios, dos bens, principalmente por conta da infraestrutura. O navio chega, a gente já tem um elo de ligação já com exportação, com os outros países, né, que já vem sendo trabalhada há muito tempo, e o Brasil é o celeiro mundial, né? O Brasil é o grande exportador, a grande produção de alimentos do mundo, e o mundo crescendo com previsão de chegar a 2050 a 10 bilhões de pessoas no mundo, e o Brasil vai ser o grande responsável por nutrir, né? Por ser o grande produtor, grande celeiro do mundo cada vez mais. Jean Américo. O que a gente vem observando é o discurso é muito bonito, né? O discurso ele aparenta ser bem prazeroso. Mas o que a gente precisa observar é na prática. A gente precisa observar se de fato, né, as necessidades que o setor produtivo precisa, né, que o Estado tenha atendido, né, que ele venha sendo, né, da melhor forma possível. A gente observa agora diversos tipos de problemas muito bem apresentados aí pelo João Pedro, né? Aqui no nosso estado a gente tem a questão de invasão de terras, questão indígena, um problema grave, né? E tem muitos produtores, até eu tinha comentado, eu tenho produtores que pegou financiamento para melhorar a propriedade, foi invadido, agora ele não tem nem recurso para pagar o financiamento, não consegue trabalhar na terra, então assim, é um risco muito grande, né?
E aí a gente vê um discurso, né, muito bacana, porém o que a gente precisa é que na prática isso seja implementado também. Só um detalhe, o presidente da FamaSul é o responsável na CNA na questão na questão fundiária. Eu falando com ele conta que está uma luta para tentar segurar o marco temporal que está na Constituição brasileira. E o pessoal quer achar meio para driblar ou quer judicializar, meia dúzia de juízes do Supremo, dar uma decisão num assunto que já está na Constituição brasileira. Perfeito, isso mesmo. Muito bem. Bom, vou fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada, dar uma olhada como é que está neste momento o Palácio do Planalto. Eu lembro que a nossa equipe de reportagem está lá também, né? A Flávia Rabelo está ali, está acompanhando tudo bem de perto, está muito tumultuado, o pessoal está esperando há muitas horas, né, para começar este Plano Safra e já estavam lá antes por conta do Plano da Agricultura Familiar. Pode abrir na tela, a gente tem ainda o presidente Lula falando. Tem gente que acha que o Lula fez opção pela pobreza. Não, não fiz opção. Eu não quero ser pobre. E acho que ninguém gosta de ser pobre. Todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer estudar bem. Todo mundo quer comer bem. Todo mundo quer passear. Todo mundo quer ter um carro. Todo mundo quer ter um bom telefone. Todo mundo quer ter um bom computador. Não é assim que as pessoas evoluem. Teve um cidadão que não era comunista, chamado Henry Ford, que ele dizia para todo mundo ouvir: eu quero garantir aos meus trabalhadores um bom salário para ele poder comprar os carros que eles produzem aqui. Companheiros e companheiras, vocês sabiam que quando nós deixamos a presidência da República em 2010, esse país vendia 3.800.000 carros. Vocês sabiam que quando eu voltei em 2023, esse país só produzia 1.800.000? Metade dos carros que a gente tinha produzido há 15 anos atrás. O que aconteceu? Aí o presidente Lula, ele segue no discurso, agora está saindo um pouco, né, daquele cenário mais agrícola, né, mais da agropecuária. A gente vai continuar acompanhando, você já acompanhou aqui nesta programação especial. Eu quero pedir desculpa e, antes de qualquer coisa, agradecer também os meus colegas. Hoje, aqui no canal do Boi, você não teve o Agricultura BR terceira edição, que é com essa mesma equipe, então está tudo bem, está tudo em casa. Ao meu amigo Carlão, o Fala Carlão aconteceu um pouco mais cedo, e o Agroclima também, Débora Oliveira. E o programa Mais Pecuária vai ter início logo após o encerramento da nossa transmissão aqui do Plano Agrícola. O presidente Lula estava ali dizendo a respeito do que vinha ocorrendo dentro do país, quando ele foi presidente, quando ele deixou de ser presidente. Muita coisa mudou na economia brasileira, né? Muita coisa mudou também na forma de consumo aqui do país, né? E também na agricultura. Os recursos da agricultura, que eu penso que todo ano que passar nós vamos ter um novo recorde. O certo é isso, é um novo recorde de recursos. Nunca foi diferente disso. Mas esses recursos, eles têm evoluído do tamanho que a agricultura brasileira ela cresce, tanto em performance de disposição deles, mas também das condições que eles são colocados, do ponto de vista econômico, financeiro e social também. Podem ficar à vontade para responder. Eu vou começar então. O Brasil, né, só de soja tem em torno de 45 milhões de hectares. E nessas áreas, que a grande área de produção é soja, né, inicial, pelo menos da agricultura. E a soja, além da soja, hoje o Brasil ele não tem mais safrinha, a gente não chama mais safrinha, a gente tem a segunda safra. E tem alguns locais que, por exemplo, eu estava olhando, por exemplo, a linha de investimento de irrigação, que eu acho que é um grande potencial, nós termos expansão da produtividade, eficiência, diminuir o risco, mas uma taxa, ela está um pouco, né, se a gente olhar o custo, o investimento a longo prazo, ficou um pouquinho puxado. Mas é natural que os recursos vão cada dia aumentar mais, porque a condição, as produções vão aumentar cada dia mais. Se a gente olhar esse valor estimado em quase 588 junto com as CPRs, com os recursos de LCA, parte dele é recurso livre, é comum negociação entre as instituições e os produtores, né?
Tá certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está falando neste momento agora em relação ao que foi lançado. Você acompanha conosco os dados agora do ministro da Economia. Que foi vender o Brasil, na melhor acepção da palavra, para países que não conheciam a produção local, a produção nacional, ele ouviu e me procurou na primeira hora para dizer: Haddad, nós temos uma oportunidade de ouro. Nós podemos colocar a recuperação de terra degradada dentro do plano de transformação ecológica. E eu falei, vamos fazer isso pelo Plano Safra. Vamos começar a mudar a cara do Plano Safra. Fazer um Plano Safra mais moderno, mais arrojado, que dê visibilidade ao compromisso do presidente Lula e do Brasil com a redução da emissão de carbono, para colocar a nossa agricultura, nossa pecuária na dianteira do que tem de melhor e mais ousado no mundo. Eu não poderia terminar sem expressar o prazer que eu tenho tido de conversar com a frente parlamentar da agricultura por ocasião da conclusão das negociações em torno da reforma tributária. Nós sabemos que é uma bancada forte, mas é uma bancada que tem sido respeitosa em relação ao projeto de país. Nós não estamos aqui querendo, todo mundo sabe do apreço que todo brasileiro tem e do orgulho que o brasileiro tem pela sua agropecuária e pelas inovações, pela Embrapa, pelo investimento privado em ciência e tecnologia, pela incorporação de novas técnicas à produção, pelo aumento exponencial da produtividade, pelos novos projetos que combinam a produção com boas práticas internacionais e baixa emissão de carbono. Está todo mundo assistindo isso, sobretudo em relação a biodiesel, em relação ao carro híbrido flex brasileiro, que é sensação internacional. Todo mundo está acompanhando isso e todo mundo quer apoiar a expansão dessa produção. Mas a relação tem sido muito respeitosa. Eu tenho recebido a FPA no gabinete inúmeras vezes, com muitas pautas importantes para o Brasil, e eu penso que isso é uma demonstração de maturidade, né, da nossa classe empresarial, dos nossos agricultores em geral, que tem feito chegar ao parlamento boas teses que vão aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro, nessa que é a maior reforma tributária do nosso país, sobretudo a primeira em regime democrático. Ou seja, nós estamos dialogando com todos os setores para chegar a um bom termo e aprovar essa reforma esse ano, que na verdade está na sua fase de regulamentação, uma vez que a emenda constitucional já foi promulgada pelo Congresso Nacional. Então, uma oportunidade de ouro que nós temos de combinar várias políticas. A reforma tributária que vai acabar com a exportação de tributos, toda a exportação vai ser 100% desonerada, acabar com a tributação sobre investimento, que vai ser desonerado, e combinar isso com crédito barato, com investimento em ciência e tecnologia, que com crédito, ciência e tributação justa, ninguém vai parar a agricultura do nosso país, a pecuária do nosso país, desde o pequeno produtor até o grande empresário voltado para a exportação. Parabéns, parabéns, presidente, parabéns a todos vocês. Está aí o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, fazendo o seu comentário. A gente continua aqui nos estúdios e temos já, então, o posicionamento do ministro Carlos Fávaro. O ministro da Fazenda foi bastante breve na fala dele agora para falar a respeito dos investimentos na agricultura, o Plano Safra. Como é que você avalia esse lançamento até o momento, já que os dados já foram apresentados? Na verdade, o que a gente vem observando é que o setor produtivo fez uma solicitação, um documento, e levou ao Ministério da Agricultura, né, solicitando aí por volta de 570 bi, né, dado toda a situação que o agro vem passando, a necessidade de investimento. A gente sabe que para o agro crescer ele precisa de recursos, ele precisa de investimento para a compra de máquinas, equipamentos, o próprio financiamento de custeio, né, então é necessário. Só que aí o que a gente observou nesse Plano Safra foi um valor menor, né, por volta aí de 475,5 bi,
É preocupante o setor, né? Só que mais do que essa preocupação em valores é a disponibilidade desse recurso para o produtor rural no momento certo. A gente já observa agora um atraso, né, na disponibilização. Você pode falar, são 3 dias, porém tem todo um trâmite agora que vai ser repassado para as instituições financeiras, né? Então o produtor que já fez o seu planejamento vai ter um impacto. Então há necessidade de que esse recurso que foi dado, direcionamento, seja de fato repassado na melhor forma possível para o produtor. A segunda fala que a gente observou do ministro Haddad com a questão ambiental, o setor produtivo se preocupa, né, de fato, em manter a questão ambiental, porém no plano safra passado nós tivemos a questão do incentivo da taxa de juros de custeio, né, 1 ponto percentual menor, para o cadastro ambiental rural que tivesse sido analisado. E essa era a nossa preocupação, porque a maioria dos cadastros ambientais, o CAR, eles já foram inscritos, porém não cabe ao produtor fazer essa análise. Então, os órgãos responsáveis não tinham feito essa análise e, consequentemente, o produtor rural ele não tinha esse incentivo, né? Eu não sei como é que ficou agora, a gente vai estar acompanhando, mas era essa nossa demanda, que de fato o setor tem uma preocupação com a questão ambiental, com o meio ambiente, que precisa ser mantido, porém tem que criar condições para que o produtor rural consiga alcançar, né, que tenha ali, que esteja sobre o ponto do produtor rural e que ele consiga ter esse incentivo de taxa de juros, como foi no plano passado. Bom, o edital mesmo, né, a publicação, ela não ocorreu ainda, a gente está acompanhando aqui. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada agora para ver como é que vem o cenário lá em Brasília, neste momento, no Palácio do Planalto, para o lançamento do Plano Safra. Se eu não estou enganado, o presidente Lula está falando no momento, a gente vai acompanhar um pouco da fala dele aqui nos estúdios. Divergência política quando você tem a responsabilidade de governar o país. Você não governa um país ideologicamente, você não governa um país com mágoa, você não governa um país com ressentimento. Você governa um país em função da qualidade do país que você sonha em criar. E eu não tenho nenhuma preocupação de dizer para qualquer empresário da agricultura aqui, foram nos meus governos e no governo da Dilma que a gente teve os maiores planos safra da história desse país. Aí pode pegar Marechal Deodoro da Fonseca, pode pegar Café Filho, pode pegar Getúlio Vargas, pode pegar Juscelino, pode pegar Fernando Henrique Cardoso, pode pegar Collor, pode pegar Bolsonaro. Nós fizemos sempre os melhores. O discurso do presidente Lula segue lá em Brasília, daqui a pouco a gente volta a trazer, enquanto isso a gente vai aguardando os números publicados com algumas questões aí que precisam ser respondidas em relação ao plano agrícola pecuário. E agora sim, João Pedro, né, já tivemos ali os 2 ministros falando, a expectativa era em relação às falas de Carlos Fávaro e Fernando Haddad, Lula também falou agora, mas qual que é a sua avaliação desse plano? Ainda faltam muitos dados aqui para fechar algumas lacunas aqui da nosso questionário em relação a esse plano agrícola. A grande questão é o seguinte, pelo menos uma declaração de amor ao setor agropecuário, eles fizeram os dois, e parece que o Lula está fazendo também. É absurdo que eles falavam no começo, da questão que o setor rural era só pequeno produtor. Não existe diferença no setor produtivo, pequeno, médio, grande. Esses grandes produtores do Mato Grosso, do Centro-Oeste hoje, foram pequenos produtores no Sul, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e cresceram. Nós temos que criar condições para que todo produtor rural possa crescer, desenvolver. E aí vem outras coisas que, infelizmente, não se aborda nesse plano safra. É questão de questões políticas, como o caso do marco temporal. Todo mundo fica preocupado com essa questão de invasão de terra, de dificuldade de tirar os invasores. Isso cria um ambiente péssimo no meio rural e nos estados onde que o pessoal está levando a sério a legislação, não está acontecendo, mas tem outros estados que estão deixando acontecer as invasões, não tiram os invasores. Isso cria um ambiente péssimo em termos de investimento, em termos de avanço da agricultura, da agropecuária.
E você olha, quando você vai o Haddad falando, essa questão nós estamos vivendo um momento crucial no mundo, da questão da chamada descarbonização, nós temos que mudar essas emissões. O Brasil tem condições fantásticas, nós temos só na energia elétrica 83% da nossa energia elétrica é renovável, ou é hidroelétrica, ou é solar, ou é eólica. Então, o Brasil tem todas as condições para ser um grande líder no mundo nessa área de descarbonização. E o Brasil tem que mostrar ao mundo o que o mundo está pretendendo fazer nos próximos 30 anos. Nós estamos fazendo há 30 anos já. Plantio direto, integração lavoura-pecuária, biodiesel, etanol, tudo isso que esse mundo quer fazer daqui para frente, nós estamos fazendo isso há 30 anos. Então, é importante que, pelo menos, esse pessoal do governo está reconhecendo o papel que o produtor e a produtora brasileira tem em todos os aspectos, não só de produção de alimentos de qualidade, para atender o mercado interno, exportar, mas também essa questão de biocombustível, de descarbonização, de agricultura sustentável. O Brasil é um exemplo no mundo e é bom que esse pessoal do governo reconheça. Agora, eles têm que dar uma mãozinha também nessa questão básica. Infraestrutura, melhoria dos portos. O ano passado, o produtor perdeu $5 por saco de soja só pela questão portuária. Os navios estavam parados no porto, os exportadores tiravam no lombo do produtor essa despesa de multa que eles tinham. Isso é que tem que acabar. Nós temos que melhorar a infraestrutura brasileira para que o nosso produtor continue crescendo, continue produzindo cada vez mais e melhor, e o Brasil seja o grande player no mercado mundial nessa mudança que nós estamos vivendo e que vamos viver, obrigatoriamente vamos viver, da chamada descarbonização. Os senhores estão concordando que há uma melhor valorização para o setor do agronegócio pelo governo federal e esse plano ele reflete de alguma maneira essa avaliação que o João Pedro acabou de nos trazer agora? Que eu vejo muito forte, né? Eu acho que nós temos que dar muita atenção para o produtor, né? Esse setor ele corresponde a mais de 30% do PIB do país. É importantíssimo, principalmente para a geração de divisas, né, exportação, que o agronegócio traz muito forte para o Brasil. Né? E além disso, o João trouxe muito bem, $5 por saco, quase se a gente pegar só em prêmios negativos, que talvez 200 pontos negativos. 200, nós estávamos falando um pouco antes, agora talvez os prêmios estão mais positivos, mas dão quase 30 bilhões, né, que a gente poderia, se a gente investir em armazém, estoque, né, capacidade estática de armazenagem, estrutura de portos, enfim, quanto que o Brasil não seria muito mais competitivo, aumentar as divisas e principalmente não ter essa lacuna dos prêmios, dos bens, principalmente por conta da infraestrutura. O navio chega, a gente já tem um elo de ligação já com exportação, com os outros países, né, que já vem sendo trabalhado há muito tempo, e o Brasil é o celeiro mundial, né? O Brasil é o grande exportador, a grande produção de alimentos do mundo, e o mundo crescendo com previsão de chegar a 2050 a 10 bilhões de pessoas no mundo, e o Brasil vai ser o grande responsável por nutrir, né? Por ser o grande produtor, grande celeiro do mundo cada vez mais. Jean Américo. O que a gente vem observando é o discurso é muito bonito, né? O discurso ele aparenta ser bem prazeroso. Mas o que a gente precisa observar é na prática. A gente precisa observar se de fato, né, as necessidades que o setor produtivo precisa, né, que o Estado tenha atendido, né, que ele venha sendo, né, da melhor forma possível. A gente observa agora diversos tipos de problemas muito bem apresentados aí pelo João Pedro, né? Aqui no nosso estado a gente tem a questão de invasão de terras, questão indígena, um problema grave. Né? E tem muitos produtores, até eu tinha comentado, eu tenho produtores que pegou financiamento para melhorar a propriedade, foi invadido, agora ele não tem nem recurso para pagar o financiamento, não consegue trabalhar na terra, então assim, é um risco muito grande, né? E aí a gente vê um discurso, né, muito bacana, porém o que a gente precisa é que na prática isso seja implementado também.
Só um detalhe, o presidente da FamaSul é o responsável na CNA na questão tributária, na questão fundiária. Eu falando com ele conta que está uma luta para tentar segurar o marco temporal que está na Constituição brasileira. E o pessoal quer achar meio para driblar ou quer judicializar, meia dúzia de juízes do Supremo, dar uma decisão num assunto que já está na Constituição brasileira. Perfeito. Muito bem. Bom, vou fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada, dar uma olhada como é que está neste momento o Palácio do Planalto. Eu lembro que a nossa equipe de reportagem está lá também, né? A Flávia Rabelo está ali, está acompanhando tudo bem de perto, está muito tumultuado, o pessoal está esperando há muitas horas, né, para começar este plano safra e já estavam lá antes por conta do plano da agricultura familiar. Pode abrir na tela, a gente tem ainda o presidente Lula falando. Tem gente que acha que o Lula fez opção pela pobreza. Não fiz opção. Eu não quero ser pobre. E acho que ninguém gosta de ser pobre. Todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer estudar bem. Todo mundo quer comer bem. Todo mundo quer passear. Todo mundo quer ter um carro. Todo mundo quer ter um bom telefone. Todo mundo quer ter um bom computador. Não é assim que as pessoas evoluem. Teve um cidadão que não era comunista, chamado Henry Ford, que ele dizia para todo mundo ouvir: eu quero garantir aos meus trabalhadores um bom salário para ele poder comprar os carros que eles produzem aqui. Companheiros e companheiras, vocês sabiam que quando nós deixamos a presidência da República em 2010, esse país vendia 3.800.000 carros. Vocês sabiam que quando eu voltei em 2023, esse país só produzia 1.800.000? Metade dos carros que a gente tinha produzido há 15 anos atrás. O que aconteceu? Aí o presidente Lula, ele segue no discurso, agora está saindo um pouco, né, daquele cenário mais agrícola, né, mais da agropecuária. A gente vai continuar acompanhando, você já acompanhou aqui nesta programação especial. Eu quero pedir desculpa e, antes de qualquer coisa, agradecer também os meus colegas. Hoje, aqui no canal do Boi, você não teve o Agricultura BR terceira edição, que é com essa mesma equipe, então está tudo bem, está tudo em casa. Ao meu amigo Carlão, o Fala Carlão aconteceu um pouco mais cedo, e o Agroclima também, Débora Oliveira. E o programa Mais Pecuária vai ter início logo após o encerramento da nossa transmissão aqui do Plano Agrícola. O presidente Lula estava ali dizendo a respeito do que vinha ocorrendo dentro do país, quando ele foi presidente, quando ele deixou de ser presidente. Muita coisa mudou na economia brasileira, né? Muita coisa mudou também na forma de consumo aqui do país, né? E também na agricultura. Os recursos da agricultura, que eu penso que todo ano que passar nós vamos ter um novo recorde. O certo é isso, é um novo recorde de recursos. Nunca foi diferente disso. Mas esses recursos, eles têm evoluído do tamanho que a agricultura brasileira ela cresce, tanto em performance de disposição deles, mas também das condições que eles são colocados, do ponto de vista econômico, financeiro e social também. Podem ficar à vontade para responder. Eu vou começar então. O Brasil, né, só de soja tem mais de em torno de 45 milhões de hectares. E nessas áreas, que a grande área de produção é soja, né, inicial, pelo menos a agricultura. E a soja, além da soja, hoje o Brasil ele não tem mais safrinha, a gente não chama mais safrinha, a gente tem a segunda safra. E tem alguns locais que, por exemplo, eu estava olhando, por exemplo, a linha de investimento de irrigação, que eu acho que é um grande potencial, nós termos expansão da produtividade, eficiência, diminuir o risco, mas uma taxa, ela está um pouco, né, se a gente olhar o custo, o investimento a longo prazo, ficou um pouquinho puxado. Mas é natural que os recursos vão cada dia aumentar mais, porque a condição, as produções vão aumentar cada dia mais, né? O Brasil, cada ano que passa, vai bater recordes de produção, né, de grãos, porque tem um clima, tem a tecnologia, tem aptidão, o produtor ele tem essa aptidão de ter a produção, tem as instituições que apoiam e acompanham, e nós temos todo o cenário para essa expansão. Então é natural que vai aumentar esses números.
Mas o que eu vejo, talvez, que essa proporção entre recurso equalizado e recurso livre vai ficar... Antes eram muito mais equalizados, hoje começa a ser meio a meio, daqui a pouco 60% os recursos livres. E se a gente pegar algumas linhas que, inclusive, não estão aí, como a 4131, que é direto, não está mencionado, aumenta mais ainda os recursos destinados como recursos livres. Os resultados estão aí, né? A gente observa muito bem o Brasil como sendo um dos maiores produtores de soja, o maior exportador de milho, de soja, e agora nós observamos até a fala do Haddad, né? Falando o maior exportador agora de algodão, né? Então a gente observa que os dados estão aí, estão mostrando para nós quanto o agro está crescendo, né? E a gente observa também que o funding, né, da agricultura, ela está bem aquém, o plano safra é bem aquém do que é necessário, né? E o que a gente tem observado é a questão da necessidade do produtor em busca de financiamentos privados, né? Tem os fiagros da vida que a gente está observando agora como uma oportunidade que o produtor ele tem para ir em busca de fontes de financiamento, né? O próprio CNA agora apresentou o CNA Fiagro, que é uma oportunidade que o produtor tem de ir em busca também de recursos direcionados para o pequeno produtor, né? Então a gente observa que o setor ele está em expansão e precisa de recursos. O Plano Safra ele vem para ajudar, mas ainda não é o suficiente, ele precisa de mais recursos. Então a gente vai no mercado financeiro, tenta buscar outras alternativas, né? Então a gente sempre tem apresentado que o produtor tem que ter um bom plano de negócio, né? Uma boa gestão na sua propriedade, né? Então é necessário que haja outras alternativas. Bom, eu estava olhando aqui, João Pedro, e quando eu fiz essa pergunta, se a evolução do Plano Safra ela evolui como a agricultura brasileira, porque é aquela que é a mais pujante no mundo, a agricultura do Brasil, é aquela que mais desenvolve, é aquela que mais demanda tecnologia, e é por isso que o emprego de tecnologia aqui, inclusive, é mais acelerado. É interessante falar isso, né? É mais acelerado que nos Estados Unidos. Tem gente que às vezes não acredita muito nisso, mas é fato. É mais acelerado que nos Estados Unidos em muitas áreas. Não estou falando em todas, mas nas áreas agrícolas, muitas delas é mais acelerado aqui. E eu estava falando isso, quando fiz essa pergunta, pensando em coisas que não acompanham a agricultura brasileira há muitos anos, há décadas. Entre elas, o armazenamento, né? Eu estava focando aqui na taxa do PCA, né, até 6 mil toneladas, ela é a melhor taxa junto com o que aqui? Junto com a conversão de pastagem, Renova Agro, ela fica em 7%. E para a necessidade que o Brasil tem, o déficit que tem, é muito pouco, ainda mais por conta das garantias que normalmente são exigidas para fazer esse investimento. Um pequeno, voltando àquela conversa que nós falaram agora aí, a grande questão é o seguinte, a agricultura brasileira cresceu porque esse cara e essa senhora e esse homem que estão nos assistindo evoluíram e tiveram suporte de pesquisa, suporte de extensão, suporte que o Brasil desenvolveu a melhor tecnologia de agricultura tropical do mundo. Poucos países do mundo dão o luxo de produzir a safra. O americano vai colher a soja dele, daqui a uns 30 dias tem um palmo de neve lá, mas só na outra primavera ele vai conseguir voltar a plantar. Nós não. Se nós continuarmos investindo em tecnologia, levando isso, resolvendo os gargalos de logística, armazenamento, por exemplo, nós temos um déficit de 100 milhões de toneladas de armazenamento. O Brasil tem capacidade de armazenar 198 milhões e vai produzir 297, 298, você tem 100 milhões de toneladas que faltam. Agora, esses armazéns, aí nós temos que procurar meios de chegar à maior parte, especialmente nas fronteiras agrícolas, nossas, que é onde é mais sério o problema. No sul do Brasil já está mais ou menos equacionado. Mas quando você vai na fronteira agrícola é complicado. Não tem estrada, chove, o cara não tem um secador, não tem máquina para limpeza, não tem... Então, essas coisas que teriam que ter prioridade número 1. E nas áreas consolidadas, entrar firme com a questão de irrigação. A irrigação é um seguro que o produtor tem usar água. Hoje, com essas questões de energia um pouco evoluindo em termos de fotovoltaica,
O problema de rede de transmissão é complicado porque as concessionárias não vão fazer, é um pouco difícil, mas tem maneiras. Então, se o Brasil usar essa vontade, essa garra do produtor e da produtora brasileira, a pesquisa que nós temos, chegar com essa pesquisa na grande maioria dos produtores, porque hoje ela não chega. A pesquisa não chega no Brasil. Nós temos uma pesquisa tropical fantástica, mas o pequeno e o médio não chega, às vezes, a essa pesquisa. Envolver esse pessoal, criar as condições de infraestrutura, ferrovias, portos, hidrovias. Mato Grosso hoje, por exemplo, hidrovia é uma coisa fantástica. O que evoluiu, né? Aquelas regiões que estavam afastadas, 2.000 quilômetros do mar, 3.000 quilômetros do mar, hoje elas chegam com um preço razoavelmente competitivo, porque uso de hidrovia. Então, essas coisas todas tem no Brasil, se o brasileiro continuar trabalhando e não for atrapalhado, esse que é o problema maior. Essas questões de marco temporal, de invasão, isso aí é um desastre para o Brasil. Mas, infelizmente, essa turma aí gosta de botar a lenha na fogueira. Nós resolvendo isso, o Brasil tem tudo para se consolidar como já é um dos principais players no mercado mundial. Nós não produzimos tanto grão como produz a China e os Estados Unidos, mas nós produzimos para nós e geramos excedente para atender o mundo. Muito bem, João Pedro. E o João Pedro, né, destacou outros fatores, todos são ligados à parte logística, né, que não acompanham esse crescimento da produção e da agricultura nacional. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos até Brasília agora, mas eu não vou voltar no Palácio do Planalto. Nós vamos agora conversar com o Odacil Canepa, jornalista do Canal do Boi, participa conosco, ele está acompanhando todos os detalhes desse lançamento, que já deveria ter ido há mais de uma semana atrás, que deveria ter entrado em vigor na segunda-feira e que hoje já atrasou muito tempo, né? A equipe está cansada, com certeza, no Palácio do Planalto, Odacil, mas trazendo as informações que são importantes. O que ocorreu nesse lançamento que vocês viram por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, o Zegra bancada aí. Olha só, os bastidores do lançamento desse plano Safra. O Safra que era para ser lançado em Rondonópolis, no Mato Grosso, e que acabou sendo mudado. Bom, entidades que representam o agronegócio empresarial estão lá no Palácio do Planalto, onde a nossa equipe está. Uma das pessoas que falou gente sobre esse plano é da Frente Parlamentar da Pecuária, FPA, e resumiu mais ou menos assim: no papel está tudo muito bom, agora é preciso acompanhar, saber se a liberação dos recursos vai acontecer mesmo, se o seguro rural vai estar incluído na LDO, na lei orçamentária. É preciso saber se os bancos oficiais vão fazer o financiamento ou se vai ser uma... Aí, Odacil Canepa, a gente acabou perdendo o sinal do Odacil, que está participando conosco. Você acompanhou também ali, o pessoal utilizou as imagens do presidente Lula, está falando ainda no discurso dele, nesse lançamento de plano agrícola. Nós vamos dar mais uma olhada para ver como que o Palácio do Planalto vem neste momento. O lançamento do plano agrícola já consideramos que foi feito, né? O ministro falou dos dados, falou do lançamento, o ministro Fernando Haddad comentou a parte econômica. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Encerrado já o lançamento do Plano Safra, encerrou o presidente Lula de falar. Nós estávamos vendo ali o pessoal da TV oficial do governo, né, que a gente usa os dados de transmissão do governo federal quando há transmissões do Palácio do Planalto. Nós e todas as TVs do país usamos. Você vai ver as reportagens durante a nossa programação. Então é o seguinte, eu vou considerar que está encerrado, você já tem os números, já esses dados vão estar bastante trabalhados no portal do Canal do Boi, no sba1.com. Então eu vou aqui pedir para que os nossos convidados, a gente faça o encerramento desse lançamento. É muito difícil, ainda que a gente tivesse tido antecipação de alguns dados, de alguns números, comentar os efeitos do Plano Safra. Entretanto, nós temos as impressões. Eu gostaria que vocês resumissem essas impressões de vocês neste lançamento, começando pelo Jean. Fique à vontade, por favor. Muito bem. Os dados foram apresentados, né? Não foi o que de fato nós solicitamos, mas, como eu já disse, é necessário mais do que essa disponibilização de recurso
mas a necessidade de que vá para o produtor, que o produtor consiga ter acesso, né, nas instituições financeiras, que ele, juntamente com o seu planejamento, ele consiga de forma imediata que esse recurso possa chegar de acordo com o que foi planejado, né? Então, há necessidade desses pontos. Nós vamos analisar ainda detalhadamente. É muito preocupante a questão das taxas de juros, a não redução, né, do plano safra empresarial, né, da agricultura empresarial. A gente vê com preocupação, dado que o setor está em crescimento e há essa necessidade de novos investimentos. Só que quando a gente não tem uma taxa de juros atrativa no mercado, a gente reduz aí esses investimentos, né? Então, há essa preocupação. Então, vamos estar acompanhando, desde já o Sistema FamaSul está à disposição, né, dentro do possível, para que a gente possa estar discutindo, vendo todos esses pontos e para melhorar a questão do produtor rural. Então, o aconselhamento que a gente põe para o produtor rural é que faça uma boa gestão, né, dentro desse período de safra agora, com uma boa gestão de custo, com uma boa gestão de risco, né? Nós vimos o ministro comentando sobre a questão do seguro, mas não apresentou os dados, então a gente vai estar aí acompanhando. É isso. Tá certo, Jean. Diogo, por favor. A partir da divulgação, os números a gente já tinha uma previsão, né, dos volumes, os números a gente já tinha uma expectativa deles. Agora é realmente acolher, né, nós vamos acolher os números, acolher as portarias e ver a forma de poder estar atendendo da melhor forma o produtor, o nosso associado, né, do Sicredi ali. Mas mais do que isso, eu vejo que nós temos que valorizar cada vez mais o nosso produtor, né, esse segmento tão importante para o nosso país. E assim, essa questão o crédito é importantíssimo para o desenvolvimento, né, dos negócios, de expansão da tecnologia. E o que o produtor tem que focar e as instituições financeiras, no nosso caso, vamos apoiar cada vez mais. E está apoiando recursos da forma adequada, no momento certo, apoiando os investimentos que ele forem fazer, porque para nós é importante ele produzir, ter eficiência, que o Brasil ganha, as comunidades ganham, toda a cadeia ganha com toda a produção dos nossos produtores, né, que faz isso, né, vem crescendo a cada dia, o país vem crescendo com as comunidades. Alguns momentos nós vamos ter que trabalhar bastante as formas de funding, qual a linha que vai ser mais adequada para atuar, às vezes moeda estrangeira, por conta de taxa, se é recurso de exportação, ou uma linha com CPR, com fonte de LCA, ou mesmo com recurso próprio. É isso que nós vamos estar sempre avaliando para atender o produtor da melhor forma. Agora é debruçar sobre tudo que foi divulgado e tentar atender o produtor, estar junto com ele, acompanhar nas áreas e nas produções. Muito bem, Diogo. João Pedro? É isso que meus companheiros falaram. Nós temos que dar o day after, o dia seguinte. O que vai acontecer? O recurso, esperamos que sejam disponibilizados imediato e que esses processos burocráticos, até a formatação dos protocolos para financiamento e tal, não demorem, não fiquem enroscados, que cheguem até o sistema financeiro e possa colocar em prática, porque o momento é oportuno, precisa esse recurso. O produtor vai plantar, nós estamos em julho, agosto, setembro, estamos a 60, 90 dias do início do fluxo de plantio, o grande fluxo de plantio no Brasil, que é a primeira safra, soja, uma série de outros produtos aí. E é importante que isso chegue a tempo hábil, porque a oportunidade do crédito é fundamental. Tá certo. Eu agradeço vocês, João Pedro, Diogo Silva, Jean Américo, pela participação, por estarem conosco nesta programação especial de lançamento de Plano Safra. Eu sei que não foi fácil, houve atrasos para o lançamento, mas ele veio. Bom, agradeço, uma boa tarde a vocês e eu já me comprometo com o seguinte, com o nosso telespectador. Todas as lideranças das instituições financeiras que utilizam recursos do Plano Safra, elas são convidadas, tanto em Brasília, quanto também pela nossa equipe em Campo Grande, para falarem a respeito do Plano Safra na sua instituição. Então, você vai acompanhar também essas entrevistas nas edições do Agricultura BR. Eu vou ficando por aqui com essa cobertura especial e, na sequência, vem aí Jorge Zaidan no programa Mais Pecuária. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até amanhã.